Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos começar tema novo. Nós vamos ter o tema Fronteiras Invisíveis, Cenas do Cotidiano. Para falar sobre esse assunto, eu recorri inicialmente ao dicionário para ver o que significaria com mais clareza a palavra fronteira. Então, quando eu busquei sobre o que significa essa palavra fronteira, eu encontrei o seguinte: pensar em fronteira é tratar de limites, demarcações, o que pressupõe o dentro e o fora, o mesmo e o diferente. Na hora que eu estava pesquisando e raciocinando sobre o que era fronteiras invisíveis, veio a palavra inclusão. Essa palavra inclusão, eu pensei no nosso dia a dia de sala de aula, nas dificuldades do cotidiano. E por que inclusão? Inclusão, aqui entra a questão de todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja uma deficiência motora, seja uma deficiência visual, seja uma deficiência num déficit de memória ou de atenção ou de inteligência. Em qualquer tipo de aspecto que essa pessoa não tem uma qualidade de vida suficiente para ela. Então, pesquisando mais sobre esse assunto, eu encontrei o seguinte, sobre o que significa essa palavra inclusão. A inclusão social é fundamental para a garantia dos direitos e para o exercício da cidadania das pessoas com deficiência. Contudo, para que a inclusão exista, de fato, é preciso eliminar diversas barreiras existentes, seja no ambiente de trabalho, seja na escola ou até mesmo dentro de casa. Então, é necessário que a gente se preocupe realmente com essas pessoas que precisam da inclusão, que precisam de fato que isso aconteça. E aonde que está esse tipo de barreira? Né? Aonde que você pode encontrar um tipo de barreira que não faça com que a inclusão aconteça no nosso dia a dia? Quais são essas diversas barreiras que nós podemos ter no dia a dia dessas pessoas com algum tipo de deficiência? Nós temos a arquitetônica, a comunicacional, a informacional, a metodológica, trazendo para o meu dia a dia enquanto professora, a instrumental, no sentido de material para a gente trabalhar com essas crianças, e a programática, ou seja, programas que são voltados para essas deficiências, né? Quando nós falamos a respeito da acessibilidade urbana, a dificuldade está a todo momento no nosso cotidiano. Desde barreiras arquitetônicas, né? Nós temos aqui condições das calçadas, postes no meio das calçadas, rampas de acesso, isso seja em edifícios, na própria rua ou mesmo nos ônibus, né? Ônibus e táxis adaptados para essas dificuldades, para essas deficiências. Deficiências não, para essas mobilidade, né? Que são diferentes. Então, nós temos também, eu acho que essa aqui é a pior de todas as barreiras. De tudo que eu li e que eu estudei sobre essas dificuldades, a pior barreira que eu encontrei, a que eu acho que nós temos que trabalhar mais, são as barreiras atitudinais. Você imagina o que pode ser isso? Barreiras atitudinais. São barreiras invisíveis, de fato. São barreiras que têm que ser consideradas no nosso interior, como, por exemplo, a questão de atitudes com preconceito, ou mesmo atitudes discriminatórias. Às vezes nós fazemos e nós temos uma atitude que foge do nosso controle, porque são questões que são culturais, tá? Então, essas questões têm que ser estudadas, têm que ser pensadas, e quem tem que buscar isso somos nós. Então, você tem que buscar quais são as barreiras que você pode ter com um colega. O que dificulta a sua amizade, o que dificulta o seu dia a dia, o seu cotidiano com uma pessoa que tem deficiência. Então, você tem que parar para pensar e estudar o que eu tenho que melhorar. E voltando para esse estudo meu enquanto pensamento, pensando sobre essas barreiras, eu encontrei os caminhos. Dentre esses caminhos tem pensar a mudança de concepção. Então, nós temos que pensar o nosso modo de agir
e atuar realmente frente a essas dificuldades. Conviver, experimentar, enfrentar os medos e as resistências que nós temos a respeito desse colega. Identificar as barreiras para evitá-las e preferencialmente eliminá-las. E por último, ter maior conhecimento da perspectiva dos direitos humanos, porque existe toda uma lei que ajuda e que auxilia a essa inclusão e a essas pessoas com alguma deficiência, tá? Existe uma lei de apoio e às vezes o que falta é uma consideração nossa a respeito da leitura dessas leis, tá? Agora, nós vamos ver um exemplo aqui que fala sobre o cotidiano de uma pessoa com deficiência, e esse cotidiano pode estar tão próximo que você nem imagina. Por exemplo, devido à deficiência motora, um amigo me pediu para comprar o ingresso de cinema mais próximo a ele. E o lugar que ele comprou foi o 6A, no cinema. Então tem aqui a sala de cinema com os locais. Então o lugar que ele comprou foi a 6A e o meu foi a 5B. Vamos localizar aqui na sala de cinema esses lugares? Para localizar, nós fazemos o seguinte, a gente sai de baixo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, que vai até 11, e vamos encontrar o lugar pela letra. Então, nós saímos dos números e colocamos as linhas aqui, que são as letras. Então, elas se encontraram naquele lugar. Então, essa é a localização 6A. Agora, o meu lugar, qual que foi? 5B. Então, eu vou lá no 5 e vou procurar o B. Então, aonde que ele se cruzou os dois locais é aonde é o nosso assento. Esse tipo de condição nós temos a todo momento. Quando a gente vai comprar o nosso ingresso, a gente passa por uma situação dessa, tá? E esse assunto é o que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre plano cartesiano. Vai ser uma aula super tranquila, bem divertida e nós vamos ter muitas coisas para fazer aqui, tá? O segundo exemplo aqui que eu trouxe foi um mapa. Nesse mapa, eu peço para você determinar para mim qual é o estado que se localiza nas coordenadas H4. Você consegue visualizar qual estado que é H4? Você vai começar pelas letras, aí você depois vai olhar os números. Então, primeiro você identifica as letras, depois os números. Então, vai ficar como? H e depois o 4. Aonde encontraram? Eles se encontraram no ponto de Belo Horizonte. Então, qual que é o estado? Minas Gerais. Então, tá aí um exemplo que nós temos de coordenadas. Então, as coordenadas H4. Agora, pensa comigo na sala de aula. Eu quero que você identifique para mim, então, aonde está a posição 3,4? Então, nós vamos sair da posição 3. Então, nós vamos subir nesse mesmo sentido de 3. Agora, nós vamos encontrar o 4. Aonde que eles se encontraram é a coordenada 3,4. Agora que nós temos o eixo de coordenadas ou o sistema de coordenadas no plano cartesiano. Esse sistema nós vamos usar bastante. Tem várias informações que eu quero dar aqui. Primeira coisa que nós temos são os eixos. Esse eixo que eu acabei de mostrar o vermelho, nós chamamos de eixo X, que é chamada de abscissa. Então, a abscissa que é o X. Nós temos na vertical o eixo Y, ou ordenada. Então, nós temos no encontro desses dois, nós formamos 4 quadrantes. Nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Como nesses eixos aqui tem números positivos e negativos, nós, por enquanto, vamos trabalhar apenas com o primeiro quadrante, que se trata apenas de números positivos, onde você tem aqui do 0 até infinitamente, porque continua, aqui eu trouxe até o número 26, mas esses números eles continuam e para cima. Então, eu tenho do 0 para a direita e do 0 para cima. Então, de 0 até o 12, tá? E continua esses números. Então, nós temos aqui as coordenadas formadas
por dois números. Esses dois números eles estão representados entre parênteses separados por vírgula. Então, nós temos o primeiro número, ele vem sempre do eixo X. Então, nós temos esse número é um positivo e o segundo número também é positivo. O segundo número ele sempre vai vir do eixo Y. Então, por exemplo, quando nós temos o encontro dos dois eixos, eixo X com o eixo Y, eles se encontram ali no zero. Esse zero nós chamamos de origem, que é o ponto 0, 0. Todas as vezes que nós temos as coordenadas, o X e o Y, quando eles se encontram, eles formam um ponto. Então, quando nós queremos marcar um ponto, nós fazemos o seguinte, nós saímos do eixo X, certo? Então, aqui, vamos supor que eu vou marcar com vocês o ponto 22,6, formado pelas coordenadas 22 no X e 6 no Y. Então, eu vou sair no eixo X do número 22. Então, eu vou procurar no eixo X o número 22, tá aqui. Eu vou sair do 22 e vou subir até o 6. Então, o 6 no Y, tá ali. Então, até que esses dois números se encontrem, quando eles se encontrarem, vai formar o ponto A. O ponto, sempre você vai representar ele com uma letra maiúscula, tá? Então, nós temos aqui o ponto A, 22,6. Vamos fazer agora um exercício bem simples, onde nós vamos desenhar o plano cartesiano e vamos representar alguns pontos nele. Fala o seguinte, construa o plano cartesiano e marque os pontos A, 1,8, B, 7,6, C, 9,2 e D, 3,1. Então, a primeira parte do exercício pede para você construir o plano cartesiano e marcar esses pontos. A segunda parte do exercício fala o seguinte, associe esses pontos com os vértices de um polígono. O que são os vértices de um polígono? São as pontinhas do polígono, certo? Então, você vai traçar os segmentos depois, AB, BC, CD e DA. E obtém o quadrilátero ABC e D. Então, primeira coisa, são várias etapas para você fazer na resolução do exercício. A primeira etapa, construir o plano cartesiano. Vamos fazer isso. Para fazer esse plano cartesiano, você vai fazer, eixo, deixa eu olhar de frente que está ficando torto. Esse eixo na vertical é quem? O Y. E na horizontal, quem é? X. Então, aqui, você vai fazer as graduações. O que são as graduações? Você vai começar, aqui no meio é quem? O zero. Então, você vai fazer as graduações de um em um, tanto para no eixo X, na horizontal, quanto para vertical. Então, eu tenho 1. Então, a distância, o que é graduação? Olha para a sua régua. A sua régua tem a graduação de 1 em 1 centímetro. Então, a distância sempre vai ser a mesma. Você pode colocar a régua aqui e marcando de 1 em 1 centímetro. Mas, se você quiser, você pode representar de 2 em 2 centímetros, de meio em meio centímetro. Então, essa graduação, você que vai escolher. Alguns alunos preferem comprar o papel quadriculado. Então, muitos professores pedem para comprar o papel quadriculado para fazer as representações do plano cartesiano, tá? Eu prefiro fazer o desenho à mão livre. Então, você vai fazer a graduação de 1 em 1, 1, 2, 3, 4. Se você usar a régua aqui, fica a distância perfeita, tá? Então, presta atenção sempre que aqui é a origem, aí você começa 0, 1, 2, 3 e continua. Agora, a mesma coisa eu vou fazer para cima, na vertical. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e continua, tá bom?
Então, beleza. Quais são os pontos que nós temos que marcar aqui? O A, quanto vale o A? 1,8. O B, 7,6. O C, 9,2. O D, perdão, que eu estou colocando letra minúscula. D, 3,1. Então, aqui, nós vamos ver o seguinte. O primeiro número é o x. Então, o maior número que nós temos aqui no x é quanto? 9. Se é 9 aqui, quer dizer que eu vou ter que aumentar números aqui no meu eixo x. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9, aí eu vou colocar o x. E o maior número que nós temos no y, porque todo ponto ele é da forma x, y. Então, nós temos as coordenadas, primeiro a abscissa, depois a ordenada. Então, a abscissa x e a ordenada y. Então, eu tenho aqui, qual que é o maior número no y? 8. Então, eu coloquei até o 9. Então, tudo bem. Feito isso, agora eu vou representar o primeiro ponto, o ponto A. O A é 1,8. Então, o x vale quanto? 1. Eu vou procurar o x aqui, o 1. Aqui está, eu vou passar uma reta perpendicular ao 1. Pode ser tracejado, tá? Não precisa colocar uma reta contínua, só o tracejado. Para que esse tracejado? Para você encontrar o próximo número. Qual que é o próximo número? 8. Então, eu vou procurar agora o 8 no y. Olha aqui o 8. Aonde que eles se encontraram? Então, esse ponto que eles se encontram aqui é o que nós chamamos de A. A mesma coisa eu vou fazer para o próximo agora. Então, a primeira coisa, marquei o 7. Passei uma reta perpendicular passando sobre o 7. Agora, 6. Vou procurar o 6 no y. Tá aqui. Tá. Onde eles se encontram, eu vou formar um ponto. Qual que é esse ponto aqui? B. Próximo, 9,2. Então, qual que é o x? 9. Então, tá aqui o 9. Eu vou passar uma reta perpendicular sobre o 9, passando sobre o 9. Pronto. Feito isso, agora eu vou encontrar o y. Quanto que é o y? 2. Vou passar uma reta tracejada até ele se encontrar com o número 2, O ponto que ele se encontrou, eu vou chamar de C. Próximo, 3,1. Qual que é o valor do x? 3. Qual é o valor do y? 1. Então, 3 está aqui. Passa uma reta perpendicular. Aonde que agora que eu vou procurar o y? No 1. Aonde ele cruzou, eu vou marcar o D. Tá aqui. Então, nós encontramos todos os pontos. Esse tracejado, pessoal, ele é só para te direcionar. Às vezes, você só coloca a reta aqui e marca o ponto, não precisa fazer o tracejado. Por isso que fazer no papel quadriculado pode te ajudar, porque o papel quadriculado ele já tem toda a distribuição, aonde que ele se cruza, aonde que ele se encontra, então você visualiza e marca. Tá conseguindo acompanhar? Vamos para frente. O que a questão pede mais? Nós marcamos os pontos no plano cartesiano. Aí ele fala a seguir, associe esses pontos com os vértices de um polígono. Então, aqui, quais são os pontos que nós temos? A, B, C, D. Então, ele pediu para você desenhar um quadrilátero com esses pontos. Então, eu vou pegar agora um pincel de outra cor e vou desenhar esse quadrilátero. Então, eu tenho que ligar os pontos para formar os segmentos. Então, eu tenho AB. Deixa eu fazer direitinho. AB. BC. C. O ideal aqui, pessoal, era fazer com rétua, porque um segmento ele não pode ser curvo. Só que o meu está um pouquinho
ó, CD e o último AD. Então tá aqui o desenho do quadrilátero. AB, BC, CD e DA. Tudo bem? Então esse é o quadrilátero formado no plano cartesiano, aonde nós temos os pontos, são os vértices do quadrilátero. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Ele fala o seguinte: agora esse exercício, ele traz já o plano cartesiano com os pontos. E ele pede para você determinar agora as coordenadas desses pontos. Então eu tenho aqui o ponto A, B, C, D e E. Observa comigo que o ponto A, ele é formado por quais coordenadas? Quanto vale o X e quanto vale o Y do A? O X vale quanto? 1. E o Y vale 3. Então, quais são as coordenadas do ponto A? 1,3. O B, nós temos o X está onde? No 0. E o Y? Em cima do 2. Então, quais são as coordenadas? 0,2. O C, o X vale 3 e o Y vale quanto? 1. Então, as coordenadas são 3,1. E o D? O X vale quanto? 5. E o Y, 5 também. Então, 5,5. E o último que está embaixo ali, sobre o eixo, então nós vimos que tinha dois pontos sobre o eixo. Um sobre o eixo X e o outro sobre o eixo Y. No eixo X, quanto vale o X? 5. E quanto vale o Y? 0. Então, quais são as coordenadas? 5,0. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no ponto E e no ponto B. Qual é a diferença do ponto E com o ponto B? Os dois estão sobre os eixos. Então, eu tenho 5,0, o eixo X, no eixo X, no ponto E, o eixo X vale 5. E no ponto B, o X vale quanto? 0, porque ele está sobre o eixo Y. Então, eu tenho o valor de Y nesse ponto, que é quanto? 2. E qual que é o valor do Y no ponto E? Como está sobre o eixo X, o Y vale 0. Tudo bem? Então, agora, outro exercício, nós vamos fazer assim. Indique o valor de A e de B nos pares ordenados. Aqui nós temos dois pares, aonde os dois têm um sinal de igualdade ali, quer dizer que o mesmo valor de X é idêntico para os dois pares, tá? E o mesmo valor de Y é idêntico ao outro, do outro par ordenado. Então, nós temos uma igualdade de valores, tá? Então, quanto vale o A nessa primeira situação? Eles são iguais, então o A vale quanto? 3. O 7 é igual a 7. Na outra situação, A e B, quanto vale o A no primeiro? O A é o equivalente à coordenada abscissa, né? Então, ele é o X. Então, o A vale quanto? 0. E o B? O B vale 1. Última situação é a seguinte. A mais 3,8 é igual a 5,B. Nessa situação, eu pergunto qual o número que somado com 3 dá igual a 5? Qual o número que somado com 3 dá igual a 5? 2. Então, o A vale 2. E o B vale quanto? 8. Tá? Bem simples, são situações que você encontra de situações, problemas nos livros. Então, eu procurei encontrar um tipo de cada questão, que são as possíveis questões que vocês vão fazer, de exemplos para vocês fazerem com muita facilidade essas questões que vão ter tanto lá no portal quanto nos seus livros. Agora, nós vamos assistir um vídeo que é sobre um jogo muito legal, que talvez vocês até já conheçam, que é a Batalha Naval. A Batalha Naval, ela usa o tempo inteiro as coordenadas, tá? Então, ela usa qual o valor que está no X, qual o valor que está no Y. Eu gostaria que vocês acompanhassem e tentassem fazer depois em casa, seja com o seu irmão ou irmã, ou alguém mais próximo, o pai ou a mãe, ou a avó.
E esse jogo vocês podem encontrar também aplicativos para o celular ou para o computador. Então ele é bem conhecido, vocês vão aproveitar bastante, tá? Acompanha comigo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a jogar Batalha Naval, onde o objetivo é afundar as embarcações do adversário. Esse jogo trabalha a aprendizagem sobre coordenadas cartesianas, estratégia, raciocínio lógico, previsão de jogadas, localização espacial, leitura de tabelas alfanuméricas, entre outros. Para jogar, você precisa distribuir todas as suas embarcações, que são um porta-aviões, 2 encoraçados, 3 hidroaviões, 4 submarinos e 3 cruzadores. Você deve distribuir sem encostá-las umas nas outras. Para distribuir as embarcações, você deve analisar a legenda aqui embaixo e pintá-las de acordo com a quantidade de quadros. A esquadra do adversário serve apenas para você controlar suas jogadas. Bom, vamos começar. Digamos que o adversário disse D7. Aqui no caso ele atirou na água, então você dirá água e colocará um X para ter um controle dos tiros que ele já deu. Agora é a sua vez. Se você disser, por exemplo, E8 e o adversário disser bomba, quer dizer que você atingiu uma embarcação. Você não vai fazer um X, e sim pintar o quadro. Se você acertou, você tem o direito de continuar jogando até errar. Então você pode dar outro tiro. Aqui você terá que usar uma estratégia para descobrir qual é a embarcação e continuar acertando. Será que é um porta-aviões? Um cruzador? Bom, vou chutar em um encoraçado. Vou dizer F8. Se ele me disser água, é porque não é um encoraçado. Pelo menos desse lado ele não está. Pode ser que esteja para o outro lado, ou pode ser um hidroavião ou um submarino. Olha, submarino também não é, porque se fosse essa embarcação, ele teria dito bomba afundou. Como eu não afundei, é porque não é essa embarcação. Então eu vou colocar um xizinho aqui para eu ter um controle do tiro que eu já dei. Agora é a vez dele. Se ele disser F4, você faz um X e diz bomba, quer dizer que ele acertou uma embarcação sua. Digamos que se ele disser F6 e no F6 não tem nada, então é água. Agora eu vou continuar com meu tiro. Dessa vez vou imaginar que seja um hidroavião. Vou dizer F7, ele vai dizer bomba, se for realmente um hidroavião. E depois da minha próxima jogada, como eu já percebi que é um hidroavião, eu vou falar G8. E então ele terá que dizer bomba afundou. Se ele disser bomba afundou, quer dizer que eu afundei um hidroavião. Então vou marcar aqui que um desses já está fora do jogo. E agora posso continuar jogando, pois eu ainda não errei o tiro, né? Você conseguiu entender como se joga? Então, é só você continuar e afundar as embarcações do adversário. Espero que tenham gostado. E aí, você gostou do jogo? Vai tentar fazer em casa? Espero que você tenha gostado. Hoje, nós estudamos bastante, falamos sobre inclusão, falamos sobre plano cartesiano, fizemos várias atividades. Não esquece que tem mais atividades lá no portal. No mais, boa semana, até a próxima aula.